cenário de crise sanitária que assola o mundo. Uma época cheia de medos e incertezas. No Baby Doll dessa semana, 2 histórias. 2 mulheres e a experiência de dar à luz em meio à pandemia do coronavírus. Março de 2020. Tudo mudou. A Organização Mundial de Saúde declarou situação de pandemia no planeta por causa do novo coronavírus. Até então, as características eram desconhecidas. Na pausa do mundo, a jornalista Maylene Tielli e a professora Clarissa Santos começavam a viver um sonho, o de ser mãe. Um misto de sensações e emoções. A rotina na pandemia foi desafiadora e o parto maior ainda. Maylene deu à luz a Maitê em uma cesárea emocionante. Bom, meu parto, ele teve algumas complicações, né? Nervosismo ali, óbvio, né? E houve alguns imprevistos no momento da cirurgia, mas graças a Deus deu tudo certo, né? A minha filha nasceu com saúde, a gente ficou aquele período mínimo no hospital, né? 24 horas, no outro dia a gente já saiu e veio para casa, então de certa forma foi tranquilo. Faltam palavras para descrever, né? Foi o melhor momento da minha vida, o nascimento da Maitê. Apesar, claro, né, do nervosismo, da gente ficar, de certa forma, ansiosa, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente está ali nas mãos de Deus, primeiramente, mas na mão de vários profissionais. Mas foi o momento mais incrível da minha vida, sem dúvida. Já Clarissa protagonizou um parto domiciliar cercado de afeto, dando à luz a Raoni Sol. Quando a gente decidiu ter o Raoni Sol, a gente não imaginava que iríamos passar por um momento como esse, né? Eu engravido em maio de 2020. A pandemia estava bem no início, né? A gente ainda pouco conhecia, pouco se sabia de quais eram as consequências dela. Então, no início foi muito assustador para a gente. Ao longo da gravidez toda, né? A gente foi entendendo um pouco como é que a gente podia passar de forma mais tranquila por tudo isso. E a decisão também de ter esse parto domiciliar, ela se reforça quando a gente vive nesse momento de incerteza, de ir para um hospital, de não saber direito o que a gente ia encontrar, se eu ia conseguir ter alguém do meu lado. E a gente já tinha esse desejo de um parto domiciliar, para ter um parto humanizado, para ter pessoas que a gente confiasse do nosso lado e para evitar toda e qualquer possibilidade de uma violência obstétrica. Então a pandemia, ela veio reforçar esse nosso desejo de ter um parto em casa, um parto mais tranquilo e cercado de afeto. Uma mistura de felicidade e muito medo. Assim foram as gestações de Maylene, Clarissa e tantas outras mamães da pandemia. Maylene foi surpreendida logo no início da gestação e diz que vivenciou um grande milagre. Quando eu descobri, foi aquele susto, né? Como qualquer outra mamãe, mas a Maitê, no final deu tudo certo, mas lá no início, quando eu descobri que eu fiz a primeira ultrassom, não existia embrião. E eu ouvi de profissionais da saúde, médicos, de que não havia gravidez, né? Que não iria gerar, que não ia ter e que era para eu fazer o procedimento para limpar, que eles chamam de curetagem, né? Então, eu não quis, eu orei e pedi a Deus um direcionamento e em nenhum momento Deus me mandava fazer aquilo. Então eu esperei mais 10 dias e quando eu fiz uma nova ultrassom, né, lá estava um embrião e a própria médica que estava de plantão naquele dia, né, falou que aquilo era um milagre. Por outro lado, Clarissa vivenciava um dos seus maiores medos na gestação: ter que ir para um hospital em meio à pandemia.
Na reta final da gravidez, eu fiquei com muito medo de ter que ir para um hospital, porque a gente já tinha decidido, né, fazer o parto domiciliar. Então eu fiquei com muito medo de alguma coisa não dar certo, de eu ter que ir para o hospital e me expor o bebê. E a gente soube também que algumas grávidas não estavam conseguindo ter acompanhamento por conta de evitar, né, essa aglomeração. Então os medos eram ter que me expor a criança, expor a nossa família. Com o aumento do número de casos da Covid-19, muitas mulheres estão com medo de planejar sua gestação para esse momento. A recomendação dos especialistas é, se possível, esperar para engravidar. No entanto, para as que já estão grávidas, não há motivo para desespero. De acordo com o Ministério da Saúde, elas estão no grupo de risco apenas como uma forma de precaução. E as mamães da pandemia que conversaram com a gente também fizeram questão de deixar um recadinho especial para as mamães que estão vivenciando esse momento. Confira. Bom, o recado que eu mando para as outras mamães, né, que estão aí à espera do seu fruto, da sua bênção, é que vocês vivam isso na maior plenitude que vocês puderem, que vocês aproveitem cada segundo, independente do momento, independente da pandemia. Eu digo para vocês que eu descobri a minha gestação no mês de março, que foi o mês que veio com tudo, né? Então ficou todo mundo muito apavorado, porque todo mundo com medo, mas eu entendi que era um plano de Deus para minha vida, assim como é para a sua vida. E quando Deus está no controle, não tem como das coisas darem errado. Pense que essa gestação pode ser um sinal de novos tempos, de esperança. Encare o seu bebê, essa nova vida que está vindo, como um novo amanhã, um novo futuro, de esperança, de amor, de afeto, muita sorte, luz e bom parto para todas. Gostou do tema dessa semana? Que bom ter você mais uma vez aqui comigo. De mãe para mãe, um feliz e abençoado Dia das Mães.